Depois que Paulo e Silas tinham passado pelas cidades de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E como já era costume dele, Paulo entrou na sinagoga e por 3 sábados ele discutiu com eles. As Escrituras e explicando e provando que Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dos mortos. Ele dizia: este Jesus que eu estou proclamando a vocês é o Cristo. Amém? Vamos segurar aqui, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, pedimos a Deus que o Senhor possa usar o pregador nessa manhã, que nós não possamos aqui, Pai amado, falar daquilo que vem do nosso coração, mas que venha a ser aquilo que provém do coração de Deus. Abençoe, Pai amado, para que nós possamos nos concentrar na sua palavra, que nada, Pai amado, venha roubar, nem do preletor e nem do teu servos o entendimento da mensagem. Nós pedimos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos continuar depois a partir do versículo 10. A gente vai fazer uma leitura muito grande não, porque esse texto é longo, então nós vamos pegar ele por partes. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a seguinte coisa. Não sei se vocês lembram, mas Paulo ele ia pregar na Ásia e o Espírito Santo não deixou. O Espírito Santo mostrou para ele que ele precisava ir para a Europa. E o que é interessante nisso tudo? É que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro que revela o ministério do Espírito Santo. Enquanto os evangelhos ele vem revelando o ministério de Cristo, Atos dos Apóstolos apresenta o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é responsável por toda a obra, desde a morte de Jesus até os dias de hoje. É ele que inspira o homem, inspirou os homens a escrever a Bíblia Sagrada, e até hoje nos inspira no entendimento daquilo que já foi escrito. E o apóstolo Paulo, ele vai para uma cidade chamada de Tessalônica. Essa cidade era um grande centro comercial. Ela chegava a disputar com Constantinopla, sendo a maior ou a melhor cidade do mundo daquele período histórico. Então você tinha ali as 3 cidades fortes, né? Roma, Constantinopla e Tessalônica. Então ela estava entre as 3 cidades ali em potência. Eles tinham uma liberdade, uma autonomia com o governo romano. Era uma cidade altamente desenvolvida. Era uma cidade em que os entrepostos comerciais facilitavam. Vamos dar um exemplo. Seria uma cidade tipo hoje como Rio de Janeiro, como São Paulo. Uma cidade central, uma cidade onde as atividades econômicas fluem melhor. E aí o que a gente vai entender aqui, gente? Esse versículo, esse capítulo 17, ele vai nos ensinar 3 coisas importantes. Primeiro, o Paulo é um homem que está cheio do Espírito Santo, porém, o apóstolo Paulo ele é alguém que trabalha com estratégia. O apóstolo Paulo, ele é cheio do poder de Deus, ele é um homem usado pelo Espírito Santo, porém, olha como é que é interessante. O apóstolo Paulo ele usa a estratégia. O Espírito Santo falou para ele assim, vai para a Europa. Mas o Espírito Santo não falou para ele como que ele ia pregar na Europa. O Espírito Santo não disse para ele como é que ele ia fazer lá na Europa. Ele simplesmente falou, vai. E o que o apóstolo faz? Ele vai primeiro para Filipos. Uma cidade o quê? Tipo Tessalônica, uma cidade comercial, uma cidade de alto desenvolvimento, uma cidade politicamente forte. Depois, vai para Tessalônica, uma cidade também altamente poderosa. O apóstolo Paulo, ele trabalha estrategicamente. Por isso que a igreja tem que ter estratégia. E muitas das vezes, você vai ver o sucesso de determinadas igrejas. Quando eu falo sucesso, não um sucesso espiritual, mas um sucesso de crescimento, um sucesso de eficácia, tem a ver com estratégia.
Por exemplo, o pastor está vendo ali que na igreja dele tem muitos casais, o que ele faz? Ele monta um curso, tem até um curso muito famoso, Casados para Sempre, então ele coloca ali. Na igreja dele, por exemplo, ele está vendo que tem muitos empresários. Aí o que ele faz? Ele faz um culto ali para poder capacitar, desenvolver os empresários. Ou então ele está vendo que na igreja dele tem muitos empregados. Então ele faz um culto ali de clamor, de campanha, né, para poder fazer com que as pessoas possam alcançar o seu emprego. E o que ele vai fazendo ali? Ele vai gerando ali experiências naquele lugar, aonde as pessoas elas vão multiplicando aquilo que está acontecendo na vida delas. Eu já até falei com vocês que eu pretendo fazer o seguinte: a gente fazer um vídeo dizendo por que as pessoas deveriam frequentar a nossa igreja. Porque quando nós multiplicamos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, é o que traz as pessoas para a igreja. Você acha que uma pessoa vem para a igreja à toa? Só. Você acha que uma pessoa vem para a igreja à toa simplesmente porque me deu vontade de ir à igreja? Não. A maioria das pessoas, elas... A maioria das pessoas, elas conhecem a Deus através de outras pessoas. Pode até ser que um dia a pessoa liga a televisão, vai falar o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o Valdemiro Santiago, pode até ser que aconteça. Mas a maioria das pessoas vão para a igreja porque pessoas falaram de Jesus para elas. Eu, por exemplo, um amigo meu, a gente era adolescente, chamava Rafael. Chama até hoje, viu? O Rafael, ele todo dia, o Rafael falava de Jesus para a gente. Todo dia. Aí você pensa, qual foi o resultado disso? 3 pessoas convertidas. Um que trabalha com um grupo de louvor e 2 que trabalham com a pregação da palavra. Então encontrei com ele esses dias e ele falou: rapaz, eu fiquei muito feliz por ver o resultado da sua vida, o resultado da vida do Giovanni. Por quê? Porque ele pregou a palavra de Deus. Mas naquela época nós éramos jovens. Não dava para ter testemunhos de uma maneira assim muito... Era mais uma questão de sensação, de completação, né? Você ser completo. Mas hoje não. Hoje, por exemplo, tem uma pessoa lá que está endividada, e aí ela conhece uma pessoa que está na igreja e que saiu das dívidas porque dentro da igreja ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma oração e por conta disso ele resolveu sua vida. Aí a pessoa está naquela situação, a pessoa vai na igreja. A outra estava com o casamento destruído. Aí houve lá: nossa, fui para a igreja, rapaz, eu fiz um curso, nossa, meu casamento mudou depois que eu fiz aquele curso. Aí o que acontece? A pessoa fala: opa, eu sei onde eu vou. Aí meu filho estava nas drogas. Pô, fui para a igreja, hoje meu filho está lá, é uma bênção. Tipo assim, todas essas coisas que acontecem na nossa vida, elas viram testemunhos. Não é verdade? Elas viram testemunhos para que as pessoas, elas venham à igreja para conhecer Jesus. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, eu separei aqui, foi o primeiro versículo que eu separei para o sermão de hoje. É o Salmo 84, versículo 4. Está escrito assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. A Bíblia toda, a gente vai ver, sabe o que? As pessoas dizendo, Davi disse no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quanto mais nós amamos a casa do Senhor, quanto mais nós estamos na casa do Senhor, muito mais resultados positivos nós temos na vida. Gente, imagina só, uma pessoa que está 30 anos na igreja, o camarada fumava, o camarada bebia, o camarada usava droga. Aí o camarada vai para a igreja, a pessoa fala: você vai para a igreja, vai dar dízimo para pastor? Vai dar dinheiro para pastor? Aí o cara fala: meu irmão, eu estava na porcaria de uma vida, meu casamento era uma porcaria, eu era um pai porcaria, minha vida era uma porcaria, agora eu sou um pai bom, eu sou um marido bom, eu sou um funcionário bom.
Você só está olhando para o dinheiro. Mas não é assim que funciona? A pessoa não olha os benefícios que a igreja traz. As pessoas não olham para os benefícios que a igreja traz para a vida da pessoa. Só olha para aquilo que ela deixa na igreja. Aí não vê que o camarada antes gastava o dinheiro todo no botequim, agora o dinheiro está dentro de casa. Não vê que o cara atrasava as contas do mês, agora as contas não pagam. As pessoas não conseguem verificar como que as pessoas, através do Evangelho, elas mudam as vidas delas. Existem pessoas que, graças a Deus, por terem uma boa estrutura familiar, não passaram por essas coisas. É um bom pai porque não precisou. Ele não teve um trauma na infância que gerou dele uma pessoa ruim. Ele não teve um problema na infância que gerou nele uma falta de confiança. E por conta disso ele não acredita que ele pode. E aí ele faz uma coisa chamada de autossabotagem. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim que fazem autossabotagem. Ela começa muito bem. Aí na hora de fazer o gol, aí a pessoa... Puff. Vocês não conhecem pessoas assim? Isso se chama autossabotagem. Isso é científico que eu estou falando para vocês. Quem prova isso é neurociência. A pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que ressignificar os seus valores. Ela tem que ressignificar a sua história. Sabe como é que a gente faz a ressignificação? Vou te dar um exemplo. A pessoa fala assim, mas eu não consigo. Aí você fala, você não consegue? Não, quantos filhos você tem? Eu tenho 3 filhos. Um é médico, outro é advogado, outro é engenheiro. Mas meu irmão, você não consegue, você formou 3 profissionais. Enquanto está todo mundo aí tendo problema com seus filhos, você tem 3 filhos bem formados, aí o que você faz? Você vai ressignificar, você vai remodelar a forma da pessoa ver as coisas, e aí ela vai começar a ver, nossa, mas como eu sou capaz. Mas essa falta de capacitação, ela é gerada pela própria pessoa, porque esses traumas que vão sendo gerados, muitas vezes o pai falava, você não presta, você não é boa, você não é bom, você não consegue fazer, você não presta para nada. Esse tipo de palavra, dada por um professor, dado por um pai ou por um irmão mais velho, mata a pessoa pelo resto da vida. Porque são pessoas que têm um grau de influência violento na vida da pessoa. O professor, pai e irmão mais velho. É verdade. São pessoas que, se elas chegarem para você e falar, você não presta, você não vai, isso gera um trauma na pessoa. E muitas das vezes, quando a pessoa descobre esse trauma, a pessoa estala. E como que muitas vezes a pessoa ressignifica? Ouvindo a palavra de Deus. Então, por isso que é importante que as pessoas estejam aqui e que a gente entenda como que Deus ele vai trabalhando no sentido de dar à igreja estratégias. Por isso que a igreja precisa ter estratégia. A nossa estratégia aqui, por exemplo, nós fizemos um culto noturno pela primeira vez. Nosso culto foi uma bênção. Nós não batemos a meta por uma vida. Nós colocamos a meta de um número, faltou só um. Então assim, olha que fantástico. A gente tem que fazer o quê? 2 coisas. Primeiro, glorificar a Deus, porque nós alcançamos muito próximo da meta. E o segundo, ver o seguinte, o que nós podemos melhorar para poder atingir a meta do próximo culto. Porque a meta do próximo culto ela vai aumentar. Não vai ser mais a mesma meta. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você mira ao topo, você pode não chegar no topo, mas você chega perto dele. Se você mirar metade do topo, pode ser que você chegue um pouquinho abaixo dela. Então, quanto mais alto você mira, mais alto você chega. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, o apóstolo Paulo, quando ele recebe uma palavra de Deus, vai para a Europa, o apóstolo Paulo ele recebe aquela palavra, mas ele vai como? Com estratégia. Ele olha, meu amigo, deixa eu ver, que lugar que se eu plantar uma igreja, depois eu consigo plantar outras igrejas. E ele olha Tessalônica e vê, olha, essa aqui é uma grande capital, é aqui que eu vou plantar a minha igreja. E aí o que vai acontecer? Nos versículos 5 e nos versículos 13, o apóstolo Paulo ele vai ser perseguido pelos judeus invejosos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, como nós vemos aqui agora, ele provava para os judeus que Cristo era o Messias que havia de morrer. Sim ou não? Sim. Então Jesus era o Cristo que havia de morrer. E que
que ele seria ressuscitado. E ele provava, é esse Cristo que eu estou pregando para vocês. E o que acontecia? Aquelas pessoas acreditavam e os judeus ficavam como? Com inveja. Porque o inimigo, quando ele não consegue te vencer, ele vai fazer estratégia para te derrotar. Sabe qual foi a estratégia? Os judeus contrataram mercenários, contrataram homens de má fama e foram até as autoridades e reclamaram, ó, esse homem fala contra César. Pra vocês terem ideia, isso é tão grave que eles foram na casa de Jason para tentar pegar Paulo, prenderam Jason. E a única maneira de Jason ser solto, segundo alguns teólogos, é que ele assinou um termo de compromisso que Paulo nunca mais voltaria a Tessalônica. E o apóstolo Paulo escreve isso na carta aos Tessalonicenses, que Satanás o impediu de voltar, porque alguns historiadores e teólogos, né, eles acreditam que como o apóstolo Paulo chegou nesse sentido de pregar a palavra dá tanto sucesso, eles vão dizer assim, ó, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Para vocês verem como que a palavra de Deus ela estava chegando. Por que estava chegando? Porque o apóstolo Paulo, que era um apóstolo para os gentios, estava usando de estratégia. Chegou em Antioquia, que era também uma das maiores cidades do mundo antigo na época. Aí chega depois em Filipos. Depois chega agora em Tessalônica. E aí, o que vai acontecer, gente? O mais interessante disso tudo é que quando o apóstolo Paulo prega, as pessoas se convertem. E quem que convertia? Convertia o pobre, convertia o judeu e convertia o rico. Então a gente percebe o seguinte: como que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Então o que acontece? Na igreja do passado, eu estava falando isso com a Heloísa, a igreja do passado era uma igreja que as pessoas tinham comunhão, mesmo ela sendo diferente. Porque você pensa bem, pega um empresário hoje, brasileiro, e pega lá a dona Clotilde lá, que não fez nem a terceira série primária. Eles têm como bater um papo saudável? Teoricamente não. Mas se o assunto é Jesus, claro que eles têm. Porque eles vão falar de Jesus, vão falar do amor de Deus, vão falar da graça do Senhor. Pode ser que esse empresário pegue o currículo do filho da dona Clotilde e arrume para ele um emprego melhor. Ali o que acontece, gente? É o que nós chamamos de corpo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Vou te dar um exemplo e você vai entender. Se você está com o pé machucado, o que você faz? Você pega uma muleta e você vai com o resto do corpo para o hospital, sim ou não? Vai. Ou você pode pegar uma cadeira de rodas e você também vai empurrando com as mãos, sim ou não? Mas se a sua mão está machucada, os seus dois pés te levam até o hospital, não te levam? Se o seu estômago está doendo, os seus pés te levam ao hospital, sim ou não? Por que a igreja é um corpo? Porque uma parte do corpo cuida da outra. E todas elas juntas formam um organismo vivo. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Estão me entendendo? E aí o que vai acontecer, gente? Do versículo 10 ao versículo 15, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia e é o versículo que dá origem à nossa denominação. Por quê? É quando vai contar a história de Bereia. E aí nós vamos ler, né? Porque aí é nosso faz parte do nosso contexto. Com certeza. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. E quando chegaram lá, eles foram para uma sinagoga dos judeus. A verdade é que as pessoas da cidade de Bereia eram mais nobres do que as de Tessalônica. E além de ouvir com muito interesse a mensagem pregada, todos os dias examinavam as Escrituras para saber se o que Paulo falava era assim mesmo. O resultado foi que muitos deles creram, incluindo muitas mulheres gregas importantes. Eu estava falando assim, ó, pessoas com dinheiro. Como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo, ao trecho que eu falei para você da perseguição, estava lá proclamando a palavra em Bereia, foram até lá também para agitar e colocar o povo contra eles.
Então, imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Alguns irmãos foram com Paulo para garantir a sua segurança e o levaram até a cidade de Atenas. Depois, eles partiram, levando instruções para que Silas e Timóteo se encontrassem com ele o mais rápido possível. Tá vendo? 2 motivos fizeram eu usar esse nome Bereia. Primeiro motivo, a Bíblia fala que eles eram nobres. E qual que era a nobreza deles? Eles gostavam de ouvir a palavra. Nós temos que ser uma igreja que gosta de ouvir a palavra. Vocês estão entendendo, gente? Só que eles não simplesmente gostavam de ouvir a palavra. Eles iam lá e viam. Pera aí, Paulo, você está falando isso aí, mas aonde é que está escrito? Aí o apóstolo Paulo ia e mostrava, ó, aqui, ó, tá vendo esse salmo aqui, ó? Tá vendo aqui em Isaías? O apóstolo Paulo ele ia mostrando para os cidadãos da cidade de Bereia que Jesus ele era o Cristo, mas as pessoas ouviam com interesse. Eles não estavam lá preocupados assim, ó, não sei o que, isso aí você pega outro dia. Você está agitando o povo. Os judeus que moravam em Bereia, esses judeus, em vez de ficar criticando Paulo, em vez de eles ficarem brigando com Paulo, arrumando confusão com Paulo, eles queriam que Paulo mostrasse para ele assim, beleza, está falando que Jesus ele é o Messias? Então me prova. Entenderam por que esse nome é importante? E eu acho que, sabe o que eu acho mais incrível? É que tem crente que pergunta, de onde você tirou esse nome? Vai não, esse nome está na Bíblia? O cara é crente 20 anos de igreja. O cara é crente 20 anos de igreja e nunca ouviu falar de Bereia. Como é que pode um negócio desse? A igreja em Bereia era uma igreja fantástica, porque era uma igreja centrada na palavra. Continuando, depois o que vai acontecer, gente? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele vai para Atenas. E quando chega em Atenas, o apóstolo Paulo vai usar de novo a estratégia, e aí eu vou encerrar a mensagem. O que vai acontecer? O apóstolo Paulo, ele vai chegar na cidade e vai dar um rolé. O apóstolo Paulo dá um rolé na cidade. E quando ele dá um rolé na cidade, ele percebe que os gregos gostavam de conversar na praça, principalmente sobre cultura, filosofia, sociologia. Ele viu que os judeus gostavam daquilo. Os judeus não, os gregos. Ele olha que lá tem um templo chamado ao Deus Desconhecido. Aí o apóstolo Paulo pega e bota a estratégia. Queridos gregos! Papai começa a falar de forma eloquente, porque o apóstolo Paulo ele tinha essa capacidade. Estou vendo que vocês são religiosos. A esse Deus, ao Deus desconhecido, ao qual vocês não conhecem, é esse mesmo que eu vim pregar a vocês. Ele fez os céus e a terra, e não sei o que. Os caras gostaram tanto do sermão do apóstolo Paulo que chamaram ele para o Areópago. Fala pra gente mais aí. E alguns falavam assim, ó, e aí, o que está falando esse tagarela? Porque o apóstolo Paulo está falando muito, e alguns gregos chamaram Paulo de tagarela. O que esse cara está falando aí? E aí muitos gostaram de ouvir, outros se converteram. Alguns gostaram de ouvir, outros se converteram e outros se enfadaram da palavra de Paulo. Quando o apóstolo Paulo começou a falar de ressurreição dos mortos, alguns falaram, quanto isso aí nós vamos te ouvir outra hora, outro dia. Mas o que é mais importante da gente entender nessa mensagem de hoje? É que Cristo era a principal pessoa na mensagem do apóstolo Paulo. E aí eu quero encerrar falando disso, que o Espírito Santo, gente, ele não toma você só para você rodar no poder. O Espírito Santo não toma você só para você falar em língua estranha. Quando o Espírito Santo te toma, ele te faz falar o que o apóstolo Paulo falou aqui. Lá no começo, no versículo 3. Explicando e provando que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dos mortos. Ele dizia, este Jesus que eu estou proclamando a vocês é o Cristo. Essa tem que ser a mensagem principal da igreja. Nós fazemos o Café das Mulheres. No Café das Mulheres ele é estratégico. O que nós vamos trabalhar? Problemas que a mulher vive.
Então hoje, muitas mulheres vivem o problema de relacionar trabalho, igreja e família. Muitas mulheres têm problema com depressão, mulheres têm problema com peso. A gente pode fazer um dia aqui, ó, o Café das Mulheres sobre educação física. E trazer alguém que seja um treinador, uma personal trainer, mas que seja crente, e que venha falar da saúde na perspectiva bíblica. É o quê? É estratégia. Você vai chamar sua tia, vai chamar sua prima. Poxa, vai ter uma palavra sobre emagrecimento, mas numa perspectiva cristã. Interessante, né? Curioso. Vamos lá para você ver? E aí a pessoa vai vir aqui, ela vai cantar, ela vai ouvir uma mensagem, ela vai tomar um café, ela vai trocar uma ideia. É estratégia. Vocês estão entendendo? O culto noturno não é um culto de estudo bíblico. O culto noturno é um culto que você vai chamar o seu vizinho, você vai chamar o seu amigo, e ele vai vir para cá e ele vai ouvir uma palavra que vai, não vou dizer massagear o ego dele, mas uma palavra que vai de encontro à necessidade dele. É o quê? É estratégia. Para que quando ele entrar aqui no corpo de Cristo, aí nós vamos ensinar para ele o quê? A palavra. Vocês estão entendendo? E aí eu quero encerrar a palavra de hoje com uma coisa interessante. Um giz de cera. O sermão já acabou, mas eu quero trabalhar com você o giz de cera. Certa criança, uma vez, o giz de cera dela quebrou. E ela foi até o avô dela e chorando: meu avô, meu giz quebrou, perdi meu giz quebrou. E o avô dela pegou com muita sabedoria e falou para ela assim: minha filha, minha netinha, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Olha o giz quebrado. E aí ele desenha com o giz quebrado. E aí ele trouxe uma experiência, trouxe uma interpretação para aquela situação fantástica. Ele disse para ela assim, ó: um giz quebrado ainda colore. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que todos os problemas que acontecem na sua vida não te impedem de alcançar os seus objetivos. Estão entendendo, gente? E a coisa mais fantástica que existe nessa analogia do giz quebrado: aquele giz quebrado pode ser emprestado. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o problema que você passa hoje vai ser para abençoar as pessoas no futuro. As lutas que você passa hoje, os problemas que você vive hoje, eles servem para abençoar as pessoas no futuro. Então eu queria encerrar a palavra. Se alguém tiver algum pedido de oração.